profeta Isaías, capítulo de número 11. Nós vamos ler 2 versículos, começando esta caminhada dos 7 Espíritos. Aliás, Isaías 11, eu ia dizer Apocalipse, daqui a pouco nós vamos mencionar Apocalipse, mas o nosso texto base é Isaías 11, versículos 1 e 2, e eu quero convidar toda esta linda igreja para ler comigo esta palavra agora. Vamos ler? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Leia comigo novamente o versículo 2, pode ser? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora, levante a sua Bíblia aberta assim, no texto que você está. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra. Obrigado pela revelação da Tua palavra, porque há um recado direto da Tua palavra para cada um de nós aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos iniciando esse tempo profético sobre a nossa vida, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Eu creio que todos aqui já ouviram falar dos 7 Espíritos. Quando nós usamos esta expressão, os 7 Espíritos, pode ser que ela te traga alguma pergunta, um questionamento. Mas como pastor, 7 Espíritos não é um Espírito só, não é o Espírito Santo um Espírito. Então é importante saber que a expressão 7 Espíritos, que inclusive ela é mencionada em Apocalipse algumas vezes, fala de plenitude, fala da presença plena do Espírito Santo. A palavra 7 tem o sentido de estar completo, tem o sentido de estar cheio. Nós lemos aqui, você não encontrou aqui a palavra 7, mas você encontrou aqui os 7 Espíritos. No versículo de número 2, nós lemos aqui sobre os 7 Espíritos. Eles são mencionados aqui. No Apocalipse nós encontramos a expressão ou a palavra 7. Eu vou mencionar para você. O Apocalipse fala várias vezes de 7. 7 no Apocalipse significa que a vontade de Deus ela será concluída. Significa que a palavra de Deus ela será manifesta, e a vontade do Senhor então não ficará a cumprir, mas ela se cumprirá. Nós encontramos no livro do Apocalipse 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e outros 7. E nós encontramos em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, o seguinte texto: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos.
olha aí, uma menção aos 7 Espíritos, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. E é interessante então, nesta introdução, pensar que os 7 Espíritos, fazendo aí um comunicado à igreja, João falando à igreja como instrumento de Deus e mencionando um recado da parte daquele que tem os 7 Espíritos, falando da plenitude. Nós estamos então diante de um texto em Apocalipse, que fala que a igreja, ela terá um derramar abundante, pleno, completo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Mas a gente vai um pouquinho mais em Apocalipse, e do capítulo de número 3, dando um recado para os pastores, segura essa, um recado para os anjos da igreja. E Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos. Olha que interessante, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Que tremendo! Quando menciona as 7 estrelas, e você vai em Apocalipse no capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer que as estrelas, no Apocalipse, que Deus tem na sua mão, se refere aos anjos da igreja. Quem são os anjos? São os pastores. Segura bem isso agora. É interessante porque, por algumas razões, o apóstolo João, ao estar transmitindo a visão, ele chama então os pastores de anjos. E uma das razões é por causa da perseguição que os pastores tinham na época. Aqueles que serviam a Deus, especialmente os pastores, como líderes das igrejas ali da Ásia, eles então recebem um recado que eles são anjos. Era uma forma de preservar, era uma forma de falar que os perseguidores não entendiam quem são os anjos. Na verdade, nós encontramos a revelação na própria Bíblia, no livro do Apocalipse, que os anjos se referem aos pastores. Então, para começar, quando nós temos a expressão dos 7 Espíritos no Apocalipse, está falando de um derramar abundante, pleno, sobre a igreja de Jesus, que acontecerá. E está falando também que os pastores, que os líderes receberão também um derramamento do Espírito Santo de uma forma plena, de uma forma completa. Vem comigo para nós entendermos. Está dizendo que o povo de Deus terá um derramamento abundante do Espírito Santo, e o profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 a 30, já havia dito: e acontecerá nos últimos dias, que haverá um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Vai dizer que os jovens profetizarão, velhos terão sonhos, terão visões. E nós estamos aqui, amados, declarando que esse tempo está chegando, que esse tempo do derramar pleno, completo, maior, sobre a igreja do Espírito Santo acontecerá, sobre os pastores que cheios do Espírito Santo se empenham pela obra de Deus, pastores que amam a obra, pastores que se dedicam à obra, líderes que não medem esforços para anunciar o Evangelho, igreja que cheia da glória de Deus, tem a presença do Espírito na sua vida,
na sua casa, no seu trabalho, a glória de Deus, trazendo paz e harmonia dentro dos lares, para as famílias. E quem crê que este tempo começa a chegar, levante a sua mão e diga: eu creio, louvado seja o nome do Senhor. Mas amados, indo para o nosso texto, segura aí no banco, nessa cadeira, indo para o nosso texto, diz o versículo de número 2: repousará sobre ele. Olha aqui para mim, para nós entendermos. Sobre ele quem aqui nesse texto? Esse texto é uma palavra profética sobre Jesus. O versículo 1 nos deixa bem tranquilos, que diz: do tronco de Jessé vai sair um rebento. Olha que tremendo. E das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora, para nós entendermos então, essa palavra profética se cumpre em Jesus. Mas há para a igreja uma intensidade, como nós mencionamos, do Espírito, conforme o profeta Joel anunciou o texto que eu já falei agora há pouco: sobre toda a carne haveria o derramar do Espírito Santo. Sobre jovens, sobre velhos, sobre crianças, sobre pessoas de todas as idades, haveria um derramar do Espírito Santo. Aleluia. Mas agora segura para nós entendermos o primeiro detalhe do texto e a primeira mensagem das 7 mensagens. Repousará sobre ele, diga comigo, o Espírito do Senhor. Fala para o teu irmão: o Espírito do Senhor. Agora olha aqui para mim. O que você vê aí? Qual é a visão quando menciona repousará sobre ele o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor. A palavra Senhor aí é Adonai. Segura aí. Adonai. E quando diz Adonai, está dizendo dono. A palavra Adonai é Senhor no sentido de dono, no sentido de propriedade, daquele que tem nas mãos o controle. Adonai significa possuidor, Senhor dos senhores. Esse nome nos leva nesta hora, neste primeiro domingo, quando nós dizemos que vai repousar sobre nós o Espírito do Senhor. Nós estamos declarando que repousa sobre nós o Espírito daquele que é o dono, daquele que tem o comando. E nós somos chamados a reconhecer que Deus é o nosso dono. Queridos, se nesse ano nós aqui reconhecermos que Ele é o dono, que Ele é o Senhor, Adonai, nós estamos dando um passo profético dos mais profundos da nossa caminhada. Adonai da minha vida, dono da minha vida. E eu quero logo de começo perguntar se Ele é o Adonai da tua vida. Não, quero perguntar de novo se Ele é o Adonai da tua vida, se Ele é o dono da tua vida, se Ele é o Adonai da tua casa, se Ele tem o controle da tua casa.
Quando nós entendemos isso e entregamos tudo nas mãos dele e dizemos: tu tens o controle, nós vamos entender algumas coisas profundas demais hoje aqui, para a glória do Senhor. E a primeira lição que eu quero destacar, tendo o Senhor como Adonai. Adonai é Senhor, como dono. É que o Espírito do Senhor, que diz Espírito do Senhor, Adonai, é selo de propriedades. Diga propriedades. O selo nos tempos bíblicos era uma marca feita sobre escravos, sobre pessoas, não é? Sobre animais, sobre bens, para destacar a quem aquilo ou aquele pertencia. Era uma marca para dizer: é lacrado por Deus ou pelo seu dono. Tem um possuidor, tem uma autoridade superior. Segura aí, hein? Tem alguém que comanda. Por exemplo, quando as cartas, elas eram seladas, e elas tinham a marca de um anel real, mostrava o valor ali declarado, e quem estava enviando, ali tinha um dono, e as pessoas não podiam abrir. A carta tinha que chegar no seu destino. Aquele que marcara com o seu anel era o dono, tinha enviado, tinha dado direção. E este significado do selo mostra que quando, nós temos o selo do Espírito Santo, Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é Adonai. Na nossa caminhada, então, repousará o Espírito do Senhor, traz a ideia de possuidor, traz a ideia de propriedade, de autenticação do dono. Isto serve para mostrar que os crentes, verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, não estão soltos, mas têm um dono. Tem o Senhor, tem o comandante. Quem pode levantar a sua mão e dizer: o Senhor é o meu dono? Quem pode dizer: o Senhor é o meu dono? Quem aqui nesta noite se sente comandado, presta bem atenção, irmãos, pelo Senhor? Quem aqui nesta noite pode dizer: eu sou propriedade dele? Eu sou, e a minha casa é propriedade dele. Eu sou propriedade dele, porque senão não repousa o Espírito de Adonai. É um selo de propriedade, segura, irmãos. Mas em segundo lugar, é o reconhecimento. Não é só um selo e não é só palavras, escuta só. É um reconhecimento que Ele está no controle. Ele é o dono do universo, glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu creio que nós não temos aqui dificuldade para reconhecer Deus como dono do universo. A maior dificuldade é reconhecer como dono da minha vida. É fácil reconhecer que Ele criou, é fácil reconhecer que Ele fez o universo. A dificuldade é reconhecer que Ele é o meu dono, que Ele tem o controle da minha vida. Há uma música que diz dono do mundo, mas aí o cantor, que é um irmão maravilhoso, diz assim: dono do meu coração. Não é só dono do mundo,
não só controla o mundo, mas controla o meu coração. Nós temos dificuldade para reconhecer a nossa fragilidade. Nós temos dificuldades para reconhecer o quão pequeno nós somos. Agora para um pouquinho e gruda os olhos aqui e abre o teu coração. Essa semana eu fui tremendamente ministrado. Eclesiastes 5,15 diz que o homem, a mulher, que nós saímos nus do ventre da nossa mãe. Diz assim: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, não levará consigo. Segura aí, irmãos. Nada trouxemos, 1 Timóteo diz, Paulo, né? Nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Quanto dinheiro você tinha quando você nasceu? Há algum bem material que você pode levar quando morre? Há algum bem material que nós podemos levar quando partimos daqui? Antes de nós nascermos, de quem era aquilo que você possui hoje? Quando nós partirmos daqui, para quem vai ficar aquilo que nós possuímos hoje? Sabe, amados, reconhecer que Deus tem o controle não é fácil. Não é fácil entender isso no mundo materialista que nós vivemos, mas eu preciso te dizer hoje que até a matéria que constitui o nosso corpo não é nossa. Nem a matéria que constitui o corpo pertence a nós. Pare para pensar nisso. Quem é o dono? Segura, irmãos. Segura agora. Lá em 1 Crônicas nós lemos agora há pouco. O texto diz: Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há no céu e na terra, teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. E Ageu 2,8 diz que tanto a prata quanto o ouro me pertencem, diz o Senhor. Nosso corpo, o que nós achamos que temos, não é verdade? Na verdade é Ele quem nos dá. Tem um texto em Atos que eu quero chamar você para atentar para ele, 17, 25 e 26, diz assim: de um só fez Ele todos os povos para povoar a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Eu fiquei pensando hoje, olha aqui para mim, irmãos, a palavra é demais. Quem está entendendo nessa noite, levanta a mão. Deus nos formou e determinou aonde nós deveríamos habitar. Você acha que você mora em Rolândia porque você escolheu? Você acha que nós estamos aqui porque é na nossa força, na nossa escolha? Vai em Atos e olha nesse texto. Vai dizer que Deus fez a raça humana e Deus estabeleceu os tempos e onde nós deveríamos estar, aonde Ele ia nos colocar. E aí hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, eu disse: estou em Rolândia porque Ele. Vocês estão em São Bernardo porque Ele comanda, em Santo André porque Ele comanda, em Guarapuava porque Ele comanda, na capital do mundo porque Ele comanda.
Segura aí. Quantas vezes nossos corações não pensam que nós estamos acima de Deus? Nossos sentimentos, por exemplo, o jovem ou a jovem: ah, Deus, eu quero a sua vontade na minha vida, mas o meu namorado sou eu que escolho, porque o senhor pode não saber escolher, não é verdade? Oh Deus, ó, o senhor comanda, viu? Mas a minha namorada deixa comigo, porque o senhor pode não ter muito o jeito para isso. Deus, o senhor pode não ter muito o meu gosto. E às vezes, irmãos, nós declaramos aqui que Ele é o dono. Segura aí. Mas na prática nós vivemos como que os nossos sentimentos são maiores do que Deus. E agora eu quero ir para o terceiro ponto para nós terminarmos. Presta bem atenção. No Espírito Santo, nós estamos falando que Ele tem o controle. Segura esta, que Ele é o dono. Mas eu quero te dizer por último, que no Espírito Santo, eu e você temos o controle. E nós vamos entender isso agora. Preste atenção. Uma das marcas do Espírito Santo, quando nós entendemos que Ele é o dono, uma das marcas que Ele nos dá é o domínio próprio. Quer ver uma coisa? O que ocupa a nossa mente? O que ocupa o nosso pensamento? Nós estamos começando um ano, e eu vou te perguntar: o que virá na tua mente em 2017? Oh pastor, às vezes eu tenho assim, uns pensamentos ruins, viu pastor? Oh, mas é uma luta com a minha mente. Olha pastor, eu não sei, eu tento, mas não consigo. Irmãos, quando o Espírito Santo reina em nós, Deus controla a nossa vida, nós temos que entender uma coisa, que nós, ao detectarmos isso, nós vamos dizer: maus pensamentos, coisas do mal do inimigo, eu não quero mais na minha vida. E como o apóstolo diz: tudo que é bom, agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, seja isso que ocupe o meu coração, meu pensamento. Começar a tomar uma decisão, conforme a palavra diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque eu tenho um Deus que governa a minha vida. Quer ver uma outra coisa que Deus me dá para governar? Aonde eu coloco os meus pés? Pastor, eu estou tentando não ir em tal lugar, mas eu não consigo. Mole. O Espírito Santo de Deus governa a tua vida, e você é tentado por obra das trevas, mas maior é o que está em nós. Diga: os meus pés não vão mais correr atrás daquilo que não abençoa a minha vida. Eu tenho controle, posso sofrer, mas pé, você não pisa mais naquele lugar. É um controle. Quer ver uma outra coisa? Vou andar com quem? Pastor, eu não sei, mas minha vida atrai companhia ruim. Pastor, eu não sei, mas só assim, não dá para pegar um amigo bom. Irmão, olha aqui para mim. O Espírito Santo está governando aí? Tá, jovem? O Espírito Santo está governando, porque se o Espírito Santo está governando, nós temos domínio próprio. E a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E nós podemos e devemos evangelizar todos, mas nós podemos dizer: não vou andar por esse caminho, não vou andar com esta pessoa. Muitas vezes nós temos que fazer isso na nossa vida, sim ou não. Eu também posso controlar o que vai sair da minha boca. Posso ou não posso? Sim ou não? Pastor, eu não sei, eu não aguento. De repente vem um xingamento assim, vem um xingamento, eu começo a falar, eu perco assim, vem um xingamento. Irmão, olha aqui para mim. O Espírito Santo controla? Adonai está aí? Se Adonai está aí,
Tem hora que eu digo: não, isso não vai sair, eu não vou falar, eu não vou fazer, não vou. Ah, pastor, mas eu não consigo. Então nesta noite, segura aí, é noite de nós dizermos: Adonai na minha vida. Repousa o Espírito do Senhor, que comanda. Domínio próprio pode parecer difícil, mas é assim que nós vencemos. Levanta a mão e diga: é assim que nós vencemos. Diga: a minha vida, tendo o controle de Deus, eu tenho um dono, e eu decido andar no seu comando, e as tentações não podem coordenar, ter lugar na minha vida. Presta atenção aqui. Um vencedor é aquele que vence obtendo o controle das circunstâncias. Sabia disso ou não? Não sei se você assistiu aí a São Silvestre, eu não assisti. Mas o vencedor da São Silvestre, a vencedora da São Silvestre, é sempre uma pessoa que controla os seus passos, a sua respiração, a sua energia, para disparar no momento certo e chegar na frente do outro. Ele tem um controle, por isso ele vence. Ele trabalha com um controle. Ah, irmãos, quando Deus é Adonai da nossa vida, Ele nos controla, e então nós também tomamos as decisões, os caminhos que edificam. Temos que tantas vezes mortificar a carne. Debaixo do controle do Espírito Santo, eu boto meus fósforos na água. Ué, pastor, o que você está falando? É um homem que ele estava explicando como deixou de fumar. Ele disse o seguinte: sabe como deixei de fumar? Eu molhei meus fósforos, a caixa de fósforo. Quando eu ia pegar para acender, eu não conseguia acender. E eu estava pensando nessa palavra, e eu disse o seguinte: precisamos molhar os fósforos, irmão. Às vezes dá vontade, você diz: mas meu fósforo está molhado. Eu não consigo porque está molhado, e eu não vou conseguir riscar. Quero terminar essa mensagem. Temos um dono e somos habitados por Ele. O Espírito Santo habita em nós, e Ele é o nosso dono. Ele é o nosso selo de garantia. Quando você vai comprar algo, é bom ter um selo de garantia, não é? Um selo de originalidade, selo de qualidade. E eu quero dizer para você que tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem um selo de originalidade, você tem um selo de qualidade, de garantia. Você não é uma pirataria espiritual, você é autêntico, é servo de Deus. Pode até cair, mas levanta e diz: eu vou firme no caminho do Senhor. E o Senhor é a minha rocha, é o meu refúgio, é o meu socorro, é o meu Deus. Nós encontramos, irmãos, no Velho Testamento, um homem que tinha tudo para vencer. Primeiro, ele era alto, era bonitão, diz o texto, era forte, era capaz, mas ele tinha um grande problema. O grande problema era ele mesmo. Nós vamos na história dele e vemos que ele não sabia governar a si mesmo. Lá no fundo da sua alma havia um caldeirão fervendo. Será que tem um caldeirão fervendo aí dentro? Lá no fundo dele, assim, ó, havia uma revolta. Sabe qual o seu nome? Tinha tudo para ser marcante na história: Saul.
Saul tinha tudo para vencer, mas ele não conseguia lidar com ele, com as questões dentro dele. Quantas vezes as coisas fervem dentro de nós, porque o Senhor não é Adonai na nossa vida. Eu quero perguntar: quem é o dono? Quem está aí dentro? Quem comanda a tua vida? Eu estava vendo uma história e vou terminar com ela. Quando perguntaram certa vez para Martin Luther King como ele vencia o diabo, aí ele disse assim: quando ele bate a porta do meu coração e pergunta: quem mora aqui? O Senhor Jesus, meu querido Senhor, vai até a porta e diz assim: Martin Luther King costumava morar aqui, mas mudou, agora eu moro aqui. Ele morava, mas agora eu moro. Agora eu sou o dono daqui. Olha bem aqui para mim. Quem mora aí? Quem é o dono aí? Quem comanda?